Fala a verdade, se tem uma coisa que é bom você fazer, é sair sozinho. Sabe, sair pra uma festa à noite, sair pra um cinema, sair pra um parque, fazer qualquer coisa. Porque, principalmente eu falo com as minhas experiências saindo à noite para as baladas. É claro que tem outros lugares que a gente dá pra fazer rolê, pra sair, pra se divertir, mas a minha experiência eu vou contar com as vezes que eu saía pra ir nas baladas. O que acontece? Quando você sai sozinho, o bom é que você vai na hora que você quiser. É claro que tem a hora do metrô, é claro que tem a hora do ônibus. Quem tem carro melhor ainda consegue se locomover qualquer hora, qualquer momento. E você, tipo assim, você volta a hora que você quiser. Você vai quando você quiser. Você fica mais um pouco, ou então você volta pra casa porque você quer descansar, quer dormir. Tem vezes que você sai, você tá com mais energia, precisa gastar essa energia, então pode ficar mais tempo. Isso é muito bom. Eu lembro, eu sei quando eu vou pras festinhas, pras baladinhas aqui em São Paulo, e uma das baladas que eu mais frequento, a Blue Space, a Túnel, que eu acredito que todos, a maioria de vocês já conhece essas duas baladas, e a antiga que eu visitava era a Danger, que ficava lá na República, que hoje, né? Então, ela se foi. E sempre quando eu saía e sempre quando eu saio para ir para algum lugar, eu pego o ônibus, pego o metrô. E que sensação gostosa de você estar. Porque normalmente quando a gente pega o ônibus, principalmente quem mora aqui em São Paulo, eu pego o ônibus todo dia, inclusive para ir trabalhar. Então tem muita gente no ônibus. E que sensação boa. Você chegar, primeiro você toma o seu banho, né, para sair. Primeiro eu tomo o meu café, porque eu quero estar com a barriga cheia e para estar disposto para encarar o rolê. Depois eu tomo aquele banho gostoso, coloco minha roupa. Eu sempre vejo antes, 1 ou 2 dias antes, o que eu quero vestir. Eu fico pensando, combinação, que fica melhor com isso ou com aquilo. E é engraçado que se você prestar atenção e se você começar a fazer isso, você pega uma peça de roupa, por exemplo, a calça, dá pra você fazer vários looks com aquela calça e com camisas diferentes, ou então você pega uma camisa e você consegue fazer várias combinações diferentes de calça com aquela mesma camisa. Então, usando a criatividade, dá pra montar um look bacana. Por enquanto, no meu guarda-roupa, a maioria das minhas roupas são assim, básicas. Básicas que eu falo que é isso, casaco, ou então regata, ou então short, a calça, aquela calça básica jeans. Eu gosto também do básico, o básico é bom. E a maioria das minhas roupas são tudo nessa cor. Cinza, preto, branco. Se tem uma cor que eu amo, é o branco. Nossa, o branco fica tão bom em mim. Quando eu coloco uma roupa branca, uma camisa, na maioria das vezes uma camisa, eu olho no espelho, parece que o meu rosto acende. Tem aquele negócio, né, que tem algumas profissionais que vai fazendo a testagem das cores e vê qual cor melhor combina com você para você inclusive usar na maquiagem ou então usar nas peças de roupa, principalmente nas peças de roupa, e dependendo da cor acende o seu rosto realça, fica mais bonito do que já é. E depois que eu faço isso, eu me arrumo, eu vou lá e pego o ônibus. E que sensação gostosa de entrar no ônibus. Normalmente quando eu entro tem 1 ou 2 pessoas, eu coloco meu fone de ouvido esse daqui. Antigamente eram os meus fonezinhos de fio. Hoje em dia é esse fonezinho de Bluetooth. Inclusive o meu celular, o que pega é fone de Bluetooth assim. Eu quero comprar outro. Esse daqui é bom. Quero ver se eu encontro. Com certeza eu encontro um original. Com certeza eu vou ter que investir um dinheirinho a mais. Mas o bom é que coisa original você investe um dinheirinho a mais e você tem um produto de qualidade. Então você usa por bastante tempo. E aí eu coloco o meu fone. Eu já tenho as minhas playlists de músicas que eu gosto. É claro que eu sempre falo que eu sou eclético. Eu gosto tanto de músicas calmas como de músicas mais agitadas. Ouço de todos os estilos, de todos os gostos, mas o que tem mais na minha playlist é aquela música. Sabe quando você coloca aquela música, você parece que a sua alma tá saindo do seu corpo
e que te dá aquela energia gostosa. Então, a maioria das minhas músicas da minha playlist são dessas. E eu, inclusive, adicionei uma música nova que eu conheci ontem, o YouTube me recomendou, eu fui lá assistir o clipe, gostei da vibe da música e já coloquei na minha playlist pra me escutar. E aí coloco aquela música e vou, tipo assim, vendo as ruas de noite, tudo calmo, tudo tranquilo. Tem uma ou outra pessoa na rua, claro que tem uma ou outra pessoa na rua, mas normalmente é tudo escurinho, tudo. A noite é boa, né? A madrugada, o pessoal comenta bastante que a madrugada, principalmente quem trabalha com questão de criatividade, coisas de criatividade, fala que a madrugada é um momento bom para soltar a criatividade, para você produzir coisas. E eu concordo, concordo. Inclusive, eu já pensei até, hoje em dia eu trabalho de manhã, já trabalhei no período da tarde, vespertino, né, que fala, normalmente a gente fala quando tá na escola. E já pensei também em algum dia na possibilidade de trabalhar à noite. É claro que quando você trabalha à noite, você no outro dia, você dorme quase que a manhã toda e acorda à tarde. Acredito que é isso, né, que o pessoal faz. Principalmente quem é segurança, assim, de balada, balada acontece à noite, né? Então é isso que faz. Já pensei como deve ser a experiência de trabalhar na noite. A gente vai fazer a troca da noite para o dia. Quero algum dia trabalhar durante a noite. Trabalhar de quê? Já pensei em algum dia trabalhar em alguma balada, seria bom. Então, assim, existem várias possibilidades. No momento, eu trabalho durante o dia. O dia também é muito bom, principalmente à tarde. Nossa, a tarde é o momento perfeito para fazer tudo, para trabalhar, para estudar, para ficar de boa assim com as pernas pro alto, você simplesmente só escutando as suas músicas que eu comentei, ou então assistindo aqueles filmes. Sessão da tarde sempre passa tarde, né? Umas 3 horas mais ou menos. Eu sempre assisti a Sessão da Tarde na Globo. Hoje em dia a maioria das coisas que eu assisto é tudo pela internet. E quando eu quero assistir um filme, eu vou lá, pesquiso e consigo assistir em qualquer hora. Mas era engraçado que na época em que eu tinha somente a televisão, eu esperava a Sessão da Tarde. Eu também esperava, passava na Globo, como era Corujão, alguma coisa assim da noite, que passava os filmes à noite na Globo, que se chamava Corujão alguma coisa. Eu lembro que tem uma parte que se chama Corujão. É, também eu esperava quando eu tinha somente a televisão. Era engraçado que se eu quisesse assistir filme eu tinha que esperar chegar à tarde, pra passar a sessão da tarde. Eu ficava ansioso para que o filme começasse. Sempre vinha a vinheta antes anunciando qual filme tinha. E quando eu sabia qual filme tinha, eu esperava. E quando era à noite, eu ficava assim. Quando tinha um filme muito bom mesmo, eu fazia o quê? Eu simplesmente, eu sabia que tinha o sono. Chegava à noite, começa a piscar e querer dormir normalmente. Principalmente quando você já está acostumado com a rotina. Chega aquela hora, seus olhos começam a piscar e você já quer dormir. E eu ficava assim, ó, me segurando para conseguir ficar acordado e conseguir assistir o filme, aquele filme tão esperado que estava passando, estava fazendo a propaganda de que ia passar durante a noite. E de manhã também tinha Globo Rural no domingo. Pensando bem, tinha também uns programas na TVE. TVE é um canal, pelo que eu entendi, é uma rede pública, alguma coisa assim do tipo. É isso? Mas eu lembro que a TVE tinha uns programas muito bons que passavam à tarde. Uns programas de animações que eu gostava muito, diferentões. Tinha também uns filmes que passavam na nossa TVE. Era muito boa, porque tinha algumas coisas, eu selecionava, viu, que era o que eu gostava. Mas tinha muito programa de televisão bom, tipo, tinha uma música que se chamava Dango Balango, Salamango Tango, Pescoço de Cobra, Bunda de Calango. Nossa, era uma animação que tinha. Eram uns bonecos diferentes, que chamava a minha atenção. Gostava. Inclusive, me contem quais os programas de televisão que vocês mais gostavam de acompanhar, principalmente na fase da adolescência, que a gente lembra de muitas coisas que fez ou que assistia. E se você ainda continua
assistindo esses tipos de programação. De vez em quando eu vou no YouTube, eu pesquiso um desses programas que eu amava assistir e vejo de recordação. E com aquele gostinho de nostalgia, é muito bom.